Para você que estava aí aguardando a presença do nosso convidado para falar tudo sobre aposentadoria, ele já chegou e agora começa então o nosso bate-papo. Mais uma vez, a gente recebe no nosso estúdio o professor de Direito Previdenciário e Constitucional, Lael Viana. Tudo bom, professor Lael? Seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez pela gentileza da participação. Agradeço. É muito bom estar aqui com vocês. Professor, tudo que envolve aposentadoria gera muitas dúvidas e expectativa no nosso público. E recentemente nós acompanhamos aí no noticiário, de maneira geral, mudanças, alterações. E para a gente conseguir atualizar o nosso público, eu queria que você pincelasse agora, então, quais foram essas mudanças mais significativas para o pessoal ficar atento. Tá, joia. É verdade. Na verdade, tudo isso está no meio de um contexto, né, que nós estamos vivendo agora, que são essas mudanças econômicas complicadas, né, e a Previdência Social, ela está intimamente ligada a tudo isso. E das últimas vezes que nós viemos aqui, conversamos que em dezembro do ano passado saiu uma medida provisória, trazendo algumas alterações, né, ali na aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão. Essas mudanças foram para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional modificou-as. Quando ela se tornou lei, a presidente da República vetou algumas mudanças e editou nova medida provisória, alterando novamente essas regras que já haviam sido alteradas, né? E essa medida provisória foi apreciada novamente pelo Congresso Nacional, se tornou lei, né? E agora, recentemente, então, parece ter se firmado mais aquilo que começou lá em dezembro e veio terminar agora, setembro, outubro e novembro desse ano. Então, na verdade, o que a gente tem de novidade mesmo e que consolidou-se, né? Primeiro, a aposentadoria por tempo de contribuição e o grande problema que se tem nessa aposentadoria, que é a discussão que todos os aposentados fazem com o governo e fazem principalmente na justiça, né? Que é a questão do fator previdenciário. O fator previdenciário, ele é um índice que é aplicado na aposentadoria por tempo de contribuição e que, dependendo da idade, tempo de contribuição, expectativa de vida, sobrevida que a pessoa tem, vai influenciar no cálculo. Geralmente, se a pessoa tiver menos, homem, 65 anos, mulher, 60 anos, há uma tendência desse índice reduzir o valor final da aposentadoria, porque a pessoa vai ficar mais tempo recebendo o benefício. A mudança que teve na aposentadoria por tempo de contribuição foi exatamente aí na aplicação do fator previdenciário. Por quê? O Congresso, de certa forma, até tentou, vamos assim dizer, revogar o fator previdenciário, mas não conseguiu. O fator previdenciário ainda existe e veio o fator 85/95. O que é, na verdade, esse fator? Primeiro, o fator 85/95, ele vai gerar, vamos assim dizer, um efeito financeiro no valor da aposentadoria por tempo de contribuição, que é afastar exatamente o fator previdenciário. Ou seja, se a pessoa alcançar esse fator, homem 95, mulher 85, não se aplica o fator previdenciário, a não ser que ele seja mais benéfico, né? Como que se aplica esse fator 85/95? A pessoa vai somar idade e tempo de contribuição. Se for mulher, a idade mais o tempo de contribuição tem que dar 85. Lembrando que a mulher tem que ter pelo menos 30 anos de tempo de contribuição. O homem, o fator dele é 95. Então, somando a idade e tempo de contribuição dele, ele precisa fazer esse número 95. Precisa ter pelo menos 35 anos de tempo de contribuição. Então, se o homem somar idade e tempo de contribuição deu 95, mulher somar idade e tempo de contribuição deu 85, eu não aplico o fator previdenciário, que é esse índice que, via de regra, reduz o valor do benefício. Então, essa foi a grande mudança que se estabeleceu, que se firmou, vai ficar daqui para frente. Há uma previsão na lei de que daqui a 3 anos o governo faça uma revisão desse fator. Esse fator não vai ser permanente, ele vai progressivamente aumentando até chegar ao fator 195. Ou seja, lá no final, para eu afastar definitivamente o fator previdenciário, essa soma vai ter que ser 100. Idade mais tempo de contribuição vai ter que ser 100. Por enquanto, 95. Mas a partir de 2018, 2020, 2022, 2024, vai aumentando um ponto nesse 95/85. Então, hoje, por exemplo, a mulher, se ela tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição, então ela tendo aí 55 anos de idade, 55 mais 30, eu tenho os 85. Isso. Então ela vai conseguir se aposentar. Sem a aplicação do fator previdenciário. Tá. Pode ser que, nesse caso, precisaria fazer a conta, e aí vai ter que fazer a conta quando chegar a época, né? Se de repente o fator previdenciário não é mais que 1. Porque se for mais que 1, ele vai ser benéfico
a pessoa. Já vi fator de 1,5, ou seja, o valor da aposentadoria vai ser multiplicado por 1,5. Então, lá na época, ela precisa ver se realmente vai afastar o fator previdenciário ou não. Mas existe a possibilidade, se de repente a pessoa começou a trabalhar mais tarde, já tem o tempo de contribuição, soma-se a idade, de repente se afasta o fator previdenciário e isso é benéfico para a pessoa, né? Então, isso ela vai ter que apreciar lá na frente, quando ela for se aposentar, né? Perfeito. E aí, para o homem, hoje vale o 95. 95, que aí seria a soma do mínimo de contribuição mais a idade. Então, por exemplo, 35 anos de contribuição é o mínimo para o homem conseguir se aposentar. E aí, por exemplo, mais 60 anos. Então, uma pessoa hoje com 60 anos de idade e que contribuiu por 35 anos, ela vai poder se aposentar por quê? 60 mais 35, eu tenho o resultado de 95. Perfeito. E aí eu afasto a aplicação do fator previdenciário. Sempre lembrando que, assim, a pessoa completando, homem, 35 anos de tempo de contribuição e mulher, 30 anos de tempo de contribuição, independentemente da idade, ela pode se aposentar. Já pode se aposentar. Pode se Contribuiu aposentar. 30 anos, mulher, 35 anos, homem, já pode se aposentar. Okay. O único probleminha aí vai aplicar o fator previdenciário. Vou que pode ganhar um reduzir. pouquinho mais ou um pouquinho menos? Perfeito, é uma avaliação que a pessoa vai ter que fazer à época. Perfeito. Que vai mudar, né, conforme o ano, porque aí no caso que foi aprovado então com essas mudanças, isso vai depender da expectativa de vida. Por Sim, isso que pode devem ser que daqui a 3 anos a gente tenha uma alteração, né? Nós tivemos também a mudança na pensão por morte. A pensão por morte também agora está com uma regra mais estável. A primeira regra, que foi editada lá em dezembro, ela era bastante prejudicial. Ela mudou bastante, continua ainda uma regra bastante rígida para a concessão das pensões por mortes, né? Mas ela se estabilizou um pouco mais agora. Nós temos uma exigência mínima de 18 contribuições e pelo menos 2 anos, pelo menos mais de 2 anos do casamento ou união estável, para que a pensão possa ser concedida com maior estabilidade. Se a pessoa não tiver, a pessoa que faleceu e deixou um cônjuge, e esse casamento ou união estável tem menos de 2 anos e tem menos de 18 contribuições, né, à Previdência Social, o cônjuge só vai receber a pensão por 4 meses. Fim dos 4 meses, acabou a pensão por morte. Se tiver mais de 2 anos de união estável ou casamento e mais de 18 contribuições mensais, aí nós vamos ter uma tabelinha também em função da idade do cônjuge sobrevivente, né? No mínimo 3 anos, e o cônjuge que tiver pelo menos 44 anos de idade, aí vai ter a pensão vitalícia. Ou seja, a pensão por morte hoje ela não é mais vitalícia para o cônjuge, vai depender da idade. Se tiver mais de 44 anos para frente, aí ela vai receber pensão vitalícia. vitalícia. Se tiver menos de 44 aí anos... Aí tem uma tabelinha, dependendo de quantos anos a pessoa tem, a pensão vai ser mantida por um determinado período de tempo. Depois ela se extingue, né? A ideia foi o quê? Em função até propriamente da crise e tudo mais, a concessão de pensão a pessoas bastante jovens, principalmente mulheres, era o caso que acontecia, e que ainda tinha uma perspectiva de entrar para o mercado de trabalho, contribuir e conseguir a própria aposentadoria, né? Eram muitos os casos de pensões por morte de pessoas com 18, 19, 20, 22, 23 anos, e que depois não voltava mais para o mercado de trabalho porque tinha a pensão do marido. A ideia agora você recebe, no caso, se tiver 21 anos, né, por 3 anos, depois de 3 anos cessa a pensão por morte, e isso vai fazer com que a pessoa venha para o mercado de trabalho para poder se manter depois de cessada a pensão, né? Mais alguma outra mudança significativa, professor? Essas pensões da pensão, mudanças da pensão também se aplicam ao auxílio reclusão, que é um benefício pago aos dependentes do segurado recluso, né, que foi preso. E o auxílio-doença, nós tivemos também, houve algumas mudanças aí na concessão do auxílio-doença, que é aquele benefício pago quando a pessoa fica doente por um pequeno período de tempo, né? Geralmente um pouco mais, tem que ser pelo menos 16 dias de afastamento do trabalho, mas aquela ideia de que a pessoa ficou doente ou sofreu um acidente, mas vai recuperar a capacidade para o trabalho, né? Hoje a mudança que se tem é que o valor desse benefício não pode ser maior do que a média das 12 últimas remunerações que a pessoa recebeu na empresa, né? A regra anterior era muito comum a pessoa sair em gozo do auxílio-doença e receber mais do que recebia na empresa. E aí a dificuldade dessa pessoa retornar ao trabalho, porque ela não queria retornar ao trabalho porque ela estava está ganhando recebendo mais. Né? Entendi. Agora não, agora ela vai receber... Agora ela vai receber no máximo aquilo que ela recebia na empresa. Né? Professor, perguntaram, Tati, agora eu vou ter que trabalhar até os 85 anos para conseguir me aposentar?
Não, não, não. Essa é uma interpretação equivocada, óbvio, né? O pessoal se assusta, né, quando tem claro, mudança, né, e mexe, né, na vida futura, e no momento que a pessoa... 85 é a soma, né, o tempo de Sim, contribuição perfeito. mais a idade tem que somar 85. Mas, na verdade, você contribuindo por 30 anos, no caso da mulher, sim, você já vai poder se aposentar. Não precisa independente esperar até da os idade. 85 anos de Não, idade. perfeito. 85 anos já superou até a expectativa de vida da mulher brasileira. Professora, eu vou pedir para você continuar conosco no próximo Perfeito. bloco. Já muitas perguntinhas chegaram Poxa vida, e eu tenho uma dúvida. Muitas pessoas, elas gostam de programar, né, a sua aposentadoria, mas diante de tantas mudanças que podem ocorrer, e aí, como é que a gente faz para programar? Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Permaneçam sintonizados. Tem dúvida? Aproveita e manda para a gente durante o intervalo.